Olá, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula 21, parte 7 da disciplina de Química para a primeira série A e B. E vamos aqui fazer alguns exercícios sobre as ligações que a gente estudou, ligação iônica, covalente e metálica. Então, no livro 1A, frente B, unidade 3, capítulo 7, a gente estudou ligação iônica. No livro 1B, frente B, unidade 3, capítulo 8, ligação covalente. E no capítulo 9 do mesmo livro, a gente viu ligação metálica. Os exercícios que vamos resolver são os exercícios no Enem É Assim, que estão no livro 1B, a partir da página 76, e nós vamos fazer a questão 5, a 10, a 11 e a 12. Eu sugiro e solicito que os senhores, antes de nós resolvermos os exercícios aqui, que os senhores peguem o livro e tentem fazer esses 4 exercícios e depois confiram aqui na videoaula a sua resolução. Então, a questão 5 da página 77 diz o seguinte: baterias são dispositivos capazes de transformar energia química em energia elétrica por meio de reações eletroquímicas. Reações eletroquímicas nós vamos estudar na segunda série no conteúdo de pilhas. Atualmente, com o avanço na produção e consumo de equipamentos portáteis, um dos grandes desafios é fazer com que as baterias consigam acompanhar as novas tecnologias, tornando-se cada vez menores e apresentando um tempo maior de duração de descarga, além de aumentar também o número de ciclos de utilização. Neste panorama, as baterias de íon lítio representam o que temos de mais moderno, pois conseguem combinar alta performance com baixo peso. Sobre o lítio e seus compostos, é correto afirmar que, antes de a gente analisar aqui as alternativas, vamos ver onde está o lítio na tabela periódica. Então, nós visualizamos o lítio aqui na família 1, ou antiga 1A, sendo que ele está na família dos metais alcalinos. Então, o lítio é um metal aqui da tabela periódica com número atômico 3 e massa 6,9, ou seja, 7. Então, a letra A diz o seguinte, ele pede a alternativa correta, né? Letra A diz, um átomo de lítio apresenta massa igual a 7 gramas. Primeiro, ele não está especificando aqui qual é essa massa. Nós temos 3 massas, a atômica, a molecular e a massa molar. Se aqui estivesse falando da massa molar, nós teríamos que fazer aquela relação em que 1 mol é uma quantidade de matéria equivalente a 6 vezes 10 na 23, que pode ser átomos, moléculas, íons ou fórmulas unitárias. E essa relação ela está relacionada, então, com a massa molar que a gente vai adquirir de uma substância ou de um elemento, né? Então, aqui, não podemos afirmar que um átomo apresenta essa massa, porque para um átomo, nós teríamos que relacionar essa quantidade de matéria 6 vezes 10 a 23. Além de que, se a gente for especificar a massa em massa atômica ou massa molecular, a unidade de medida é U. E para a massa molar, a unidade de medida é gramas por mol. Então, a letra A não está correta. Letra B. Os halogenetos de lítio, quando estão no estado sólido, são ótimos condutores de eletricidade. Falando de condução de eletricidade, dentre as 3 ligações, substâncias que são formadas por essas ligações que nós vimos, quais são as que conduzem eletricidade? Então, as substâncias formadas por ligações iônicas, quando em água, elas conduzem eletricidade. Também os metais, né, formados pelas ligações metálicas, também são bons condutores de eletricidade. Então, nós vimos que o modelo da ligação metálica é o mar de elétrons. Então, condutor de eletricidade nós podemos atribuir às substâncias iônicas e às substâncias metálicas. Aqui fala dos halogenetos de lítio.
Então, se nós formos olhar na tabela periódica, halogenetos vem de halogênios. Halogênios são todos os elementos presentes aqui na família 17 ou antiga 7A, que são os halogênios. Halogenetos de lítio é quando esses elementos halogênios vão se ligar com o lítio. Quando nós temos um ametal se ligando com um metal, nós temos uma substância iônica. Só que aqui ela fala, quando estão no estado sólido, a gente sabe que simplesmente estando no estado sólido não vai conduzir eletricidade. Ela precisa que os seus íons eles sejam dissociados ou ionizados e na solução aquosa, sim, então vão liberar os seus íons, né? Como é o caso, por exemplo, do cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha. Se nós formos testar o cloreto de sódio sólido, ele não vai conduzir eletricidade. No entanto, quando ele é adicionado em água, ocorrendo aqui a dissociação iônica, vai liberar o seu cátion Na+, mais o seu ânion Cl-. Então, vai liberar os elétrons e aí sim vai passar a conduzir eletricidade. Então, aqui nós não podemos dizer que está correto. A letra C diz o seguinte: o óxido de lítio é um composto molecular de fórmula Li2O. Quando ele fala de óxido de lítio, ele está trazendo um conceito de uma função química inorgânica, que são os óxidos, que nós estudaremos em seguida. Os óxidos são substâncias binárias, em que um dos elementos é o oxigênio. Nesse caso, está correto ter aqui lítio e oxigênio na fórmula. Nós sabemos que o oxigênio, ele está aqui, ele é um ametal, né? Ele está na família 16. A ligação de um ametal com o lítio, que é um metal, vai formar uma ligação iônica. O lítio, como ele está na família 1, ele tem um elétron na última camada. E o oxigênio, como ele está na família 16, ele tem 6 elétrons na última camada. Então, ele quer mais 2 elétrons, ele precisa de 2 ligações. O lítio, ele só tem um para doar. Ele doa, porque essa é uma ligação iônica, né, formada por um metal e um ametal, mas é necessário mais um lítio para doar o seu outro elétron para o oxigênio. Então, a fórmula realmente é Li2O, 2 lítios e 1 oxigênio. Mas aqui diz que ele é um composto molecular. Na verdade, o composto molecular ele é formado por substâncias que estabelecem ligação covalente e não ligação iônica, como está ocorrendo aqui. Então, por ser um composto molecular, ele está afirmando isso, está incorreta essa assertiva aqui. A letra D diz o seguinte: o lítio é um metal pouco reativo, não apresentando tendência em reagir com a água. Vejamos que os metais, como a gente viu lá na ligação metálica, eles têm aquela teoria do mar de elétrons, os seus elétrons eles estão livres, eles podem reagir facilmente, né? Então, eles são bastante reativos. Então, não procede aqui o que diz que eles são pouco reativos e não têm tendência de reagir com a água. Letra E, trata-se de um metal alcalino. Sim, já vimos que o lítio está aqui na família 1, é um metal alcalino, que se combina com átomos de cloro. Então, ele pode combinar com átomos de cloro, sim, né? Mas se um metal se combinar com ametal, que é o cloro, por meio de ligação iônica, sim, metal mais ametal vai se combinar por meio de ligação iônica, formando um composto de fórmula LiCl. Então, vejamos aqui, já sabemos que o lítio ele tem um elétron na última camada. O cloro, na família 17, ele tem 7 elétrons na última camada. Ele precisa, então, de um elétron apenas, né? Então, o lítio vai doar o seu elétron, ok, a fórmula final vai ser LiCl. Então, a letra E está correta. Questão 10 da página 78. Ele traz para nós: existem vários modelos para explicar as diferentes propriedades das substâncias químicas em termos de suas estruturas submicroscópicas. Então, aqui fala dos modelos, né, para explicar as propriedades. Considere os seguintes modelos. Vamos ver que modelo que eles estão falando aqui. 1. Moléculas se movendo livremente. 2. Íons positivos imersos em um mar de elétrons deslocalizados. Quando fala de mar de elétrons, a gente já sabe que se trata da ligação metálica, né, que é estabelecida por metais.
O 3 fala íons positivos e negativos formando uma grande rede cristalina tridimensional. Quando fala de rede cristalina tridimensional, nós sabemos que eles estão falando de compostos iônicos, né? Então, a gente viu, por exemplo, o composto NaCl, sal de cozinha, inclusive, que ele forma um cubo. Então, essa é a estrutura cristalina do sal de cozinha, em que em cada vértice tem uma carga positiva, o Na, outra carga negativa, o Cl. No outro, um sódio, carga positiva, no outro, uma carga negativa, o Cl. Então, em todos os vértices, né? Então, essa é a estrutura, essa é a rede cristalina dessas substâncias iônicas. E moléculas se movendo livremente, então, é atribuída aos compostos covalentes, então, formados por ligações covalentes. Então, ele pergunta aqui, assinale a alternativa que apresenta substâncias que exemplificam, respectivamente, cada um desses modelos. Se a gente começar aqui pela rede cristalina, a gente vai procurar substâncias iônicas aqui no item 3, né? Então, a gente sabe que cloreto de sódio sólido, sim, ele é uma rede cristalina, né? O iodo sólido, só o iodo sozinho, né? No caso, ele vai ser um iodo ligado com outro. Se a gente olhar na tabela periódica para o iodo, ele está aqui na família 17, como ele é um ametal, ametal mais ametal, ele vai ser formado por ligações covalentes, né? Então, aqui já não cabe o iodo sólido. Diamante sólido, nós sabemos que diamante ele é formado por carbono. Carbono com carbono, as suas ligações também, eles estão aqui na família 14, o carbono ele é um ametal, né? Então, vão ser compostos covalentes. Então, aqui também já não se aplica. Olhando aqui para o 2, íons positivos imersos em um mar de elétrons, nós precisamos encontrar metais aqui. O iodo sólido não é um metal, a gente viu que ele é um ametal. Então, restou aqui o ferro sólido, que a gente viu que o ferro ele é sim um metal, então a teoria para suas ligações é a teoria do mar de elétrons. E moléculas se movendo livremente. Essas moléculas, elas, principalmente gasosas, né, nós vamos estudar melhor na teoria cinética dos gases, elas se movem livremente. A alternativa correta aqui é a letra A.